de maio de 2019, nós estávamos a fazer um voo na Oasis Airways. Estávamos a atravessar o deserto, dei conta de uma ruptura na fuselagem, houve perda total do combustível, não conseguimos desviar para o aeroporto mais próximo. Avisei a minha tripulação para fazer uma plan de emergency e pronto, tivemos que aterrar no deserto. Estávamos a ter um voo bastante tranquilo até que o comandante avisou que tínhamos de preparar para uma evacuação porque tínhamos tido uma falha a nível de combustível e estávamos a perdê-lo todo, pelo que teríamos de aterrar o mais brevemente possível. Por isso começámos a preparar a cabine. Arrumámos os objetos todos soltos, arrumámos os trolleys, verificámos as casas de banho, trancámos, recolhemos a comida, que estávamos em fase de refeição, desligámos os filmes, demos o briefing aos passageiros e também aos ABPs. Após o impacto conseguimos abrir as portas e os respectivos slides insuflaram, conseguimos recolher passageiros, demos as instruções e os comandos necessários para fazer a evacuação e durante a verificação da cabine. Acabámos por encontrar uma passageira que estava inconsciente no lugar, conseguimos retirá-la em segurança, saltar com ela no slide, após termos verificado que não havia mais ninguém dentro da aeronave. Eu era uma das passageiras que estava a bordo do voo. Foi uma situação terrível. É assim, eu sinceramente não me recordo toda a situação, mas lembro-me que nós já tínhamos acabado de comer, as comidas estavam a ser recolhidas. Lembro-me de haver um aviso por parte do comandante em que tínhamos que nos pôr em brace position. Na altura eu nem sequer sabia o que é que se estava a passar e de repente perdi os meus sentidos. Quando voltei a recuperar, ouvi imensos gritos, pessoas completamente alteradas e lembro-me perfeitamente de uma senhora que a preocupação máxima dela na altura era tirar as malas dela e gritava a pedir o reembolso e eu completamente deitada no chão, sem saber o que é que se estava a passar, mas já estava fora do avião. Portanto, eu percebi que tinha sido tirada do avião por duas tripulantes que estavam à minha volta a tentar que eu recuperasse os sentidos, a falarem comigo e eu estava completamente... Foi bastante assustador. Eu era uma das passageiras que seguia a bordo na Oasis Airways. Naquela altura estava a beber muito descansadamente a minha vida, quando de repente uma tripulante loira, com um ar um pouco rude, abordou-me dizendo que eu não poderia continuar a beber a mesma. Retirou-me a bebida da mão, ao qual eu fiquei assim um pouco estupefacta com a situação porque não entendi o porquê. Entretanto, ouço um anúncio do capitão dizendo que, por motivos quaisquer, o avião iria ter de fazer uma aterragem. E eu fiquei assim um pouco indignada, mas o que é que se está a passar, meu Deus? Entretanto, ouvi um estouro, senti assim um calor, uma briga assim quente, que até me fez por segundos me lembrar de quando eu abria assim a portinha da minha lareira e vinha aquele bafo quente que queima a pele. E eu rapidamente pensei, meu Deus, o que é que se está a passar aqui? Olhei em frente e vi que metade do avião tinha desaparecido. E eu estava sentada, olhei para o meu lado e vi uma passageira inconsciente. Assustei-me de uma maneira. Só pensei numa coisa, a minha mala, onde é que está a minha mala? Rapidamente levantei-me, retirei a minha mala da cabine, retirei porque lá dentro tinha os meus pertences. Fugi juntamente com alguns passageiros que eu via à minha volta que estavam em pânico, apavorados. E eu tentei manter a minha calma e saí do avião. Fui à procura do comandante para lhe pedir satisfações e perguntar se é possível ter um reembolso, tendo em conta os prejuízos que eu iria ter, não é? Porque apesar de ter salvo a minha mala ficou coberta de destroços, ficou machucada. Não se admite, isto é inadmissível. O balúrdio que eu paguei pelo bilhete na first class. E ter uma situação destas, não se admite. Após termos saído da aeronave, começámos a tratar dos passageiros. Entretanto, a passageira inconsciente recuperou os sentidos, ficou sem lesões. Depois de tratarmos das pessoas, começámos a pensar como é que havíamos de fazer abrigos, porque no deserto durante o dia está imenso calor e não dá para estarmos ao sol e durante a noite também fica muito frio, portanto nós teríamos de criar abrigos que desse tanto para umas condições como para outras. Uma coisa que eu ainda não referi foi o cuidado que a tripulação sempre teve de manter os passageiros sobreviventes à sombra e arranjar uma manta gigante. Eu lembro-me, acho que era laranja forte e fez com que nós estivéssemos sempre lá de baixo, aconselhou que não houvesse movimentação da nossa parte para que não desidratássemos. Tendo em conta que o copiloto não sobreviveu, que foi a única a sobreviver do cockpit, assumi a liderança e fui tentar encontrar água e alimentos com alguns passageiros. Depois de estarmos no abrigo, foi prontamente feito pela tripulação
De repente, o comandante aparece com uma cobra para me dar para comer. Eu olhei para aquilo, meu Deus, eu comer uma cobra? Nunca na minha vida. Mas a verdade é que sabe o que é? É que depois, quando a fome é negra, nós comemos tudo. E eu não tive outra hipótese, tive de comer mesmo a cobra. Comi a cobra, entretanto consegui matar a minha sede por breves instantes, sabe como? Eu uso lentes de contato, está a ver? E então dentro dessas caixinhas de cada lente tem uma água. E foi com essa água que eu consegui me salvar. Uma passageira levou consigo uma mala de cabine. Achámos por bem ver o que lá estava, que poderia ser de útil. Começámos a distribuir as roupas entre os passageiros e os tripulantes para nos protegermos do sol e não criar queimaduras. Apesar de ter sido um bocadinho difícil, que a passageira mostrou-se um bocadinho resistente em emprestar as coisas, partilhar os seus pertences. mas lá acabámos por conseguir persuadi-la e ajudar toda a gente. Entretanto, a minha mala, que foi salva por mim, continha roupa e as tripulantes, nomeadamente uma tripulante loira, que eu não sei se já referi que tem um ar assim um bocadinho arrogante, ou pelo menos tinha, veio ter comigo e veio-me perguntar se aquela mala era minha. Eu disse que sim, que era, e ela nem me deu hipótese, ordenou-me a tirar as minhas roupas e a fornecê-las aos restantes passageiros. Portanto, todos os passageiros que ali estavam tiveram que utilizar as minhas roupas, que são as minhas preciosidades, e eu tive que pensar: respira, tu vais ser boazinha, tu vais emprestar as tuas roupas aos passageiros, vais fazer uma boa ação. E pronto, foi o que eu fiz. Emprestei as minhas roupas, de muito bom grado, mas com uma condição: eu iria ter de ser reembolsada, porque não é qualquer pessoa que usa as minhas roupas. Sendo piloto da Oasis Airways há 15 anos e a fazer esta rota há 10, ordenei a minha tripulação para fazer 3 fogueiras de noite, para aumentar também a sinalização se alguém estivesse lá perto. Pediram-nos para fazer fogueiras, porque já estava a anoitecer e, apesar das circunstâncias, ao fim do tempo eu até me sentia capaz de ajudar, e tem que ser mesmo assim. Acabámos por trabalhar um bocadinho em grupo. Pelo facto de eu ter sido escoteira quando era mais nova, aprendi a fazer fogo. E eles estavam através de um espelho, pedaços de madeira e plásticos que nós tínhamos, e ao fim de um tempo sim conseguimos fazer as 3 fogueiras e serviu como sinalização. As tripulantes estavam sempre a puxar por nós, até o mesmo comandante que sobreviveu estava sempre de volta a nós a perguntar se precisávamos de alguma coisa e tudo mais. Durante a noite, quando os passageiros já estavam todos debaixo dos abrigos e a descansar, eu e a minha colega conversámos e achámos que as fogueiras que o comandante tinha pedido não eram suficientes como sinalização, então decidimos usar os flares. E foi através dessa sinalização que nós utilizámos que pouco tempo depois fomos localizados. Estava eu a dormir, ou pelo menos a tentar dormir, vejo assim qualquer coisa diferente no céu. Sinto assim uma brisa assim forte, correntes de ar, uma coisa estranha. Olho para cima e vejo assim 2 ou 3 homens a descer por uma corda. E eu pensei: meu Deus, não me digam que isto é a visão do céu. Por breves momentos pensei: será que estou a salvo? De repente caí em mim e percebi-me: vieram-nos salvar. Rapidamente levantei-me, comecei a gritar, a avisar toda a gente que estava ali perto de mim: acudam! Acudam! Acordem! Acordem! Olhem! Estamos a ser salvos! E foi aí que toda a gente começou a se levantar. As pessoas que estavam a dormir acordaram. E realmente, o que eram aqueles 3 senhores? Eram senhores do exército. E pronto. Foi assim a minha experiência com a Oasis Airways. Espero não precisar de voltar a voar com essa companhia aérea, porque ficou certamente na minha lista negra. Estava a tentar descansar e comecei a ouvir uns berros e fiquei super sobressaltada e apercebi-me que era uma das passageiras que estava connosco a gritar por ajuda, a dizer que nos vinham salvar, e eu não estava a perceber minimamente nada do que estava a acontecer, quando finalmente percebi que estava um helicóptero a descer, e foi aí que fomos todos resgatados.
Não tem bata nos dentes? Não, ok. Ela fica com a cara. Ai, não queres. Olho para baixo. Não, é só para ver se isto... Ela fica com a cara ao sol. Ela está aí mesmo com o sol. Oi! Sónia, para de rir. Espera. Ora, isto passou-se. Esta história passou-se num dia fatídico. Eu sou uma passageira. Eu era uma das passageiras que seguia naquele voo da Oasis Airways. Eu ia por acaso na first class, porque consegui um bilhete naquela. Não. Corta. Não, porque eu era rica, portanto não consegui, esquece. Fiquei com os sapatos, olha, metade do sapato ficou partidos. Sendo piloto da Airways já há quase 15 anos, fazia esta Da volta. Oasis. O que tu disseste? Da Airways. Uau! Sou piloto inexperiente. Sendo um piloto da Airways há 15 anos e Da Oasis Airways. do aeroporto de Nova York, JFK, para o aeroporto de Los Angeles. Encontrei os EVPs, é vovó de... Diga-me o que aconteceu. Ok, espera. Deixa-me só ter que voltar a... Não. Após termos saído da aeronave, começámos a tratar Queres o quê? Como os Mas, comandos? Vamos a vir Nova Iorque para Los Angeles. Ok. Olha a bateria, Sónia. Ah, é verdade, já me tinha Vá, esquecido. bora. Uma passageira levou com... Ia dizer contigo? Eu parece que fico sem cérebro quando estou a câmera. Eu também. Ok, vá, bora. Foi pelo um Miro que eles tinham no Survival Kit. E pedaços, não é? Mirror. Diz um espelho. Diz um espelho. Tu és o Mirror? Mirror. Como é que é? Mirror. Mirror. Disseste mirror. Então vá. Vou começar de novo, não? Tá bem. Então vá. Direito às coisas. Depois podes começar com... Nós estivemos lá bastante tempo em repouso porque nos disseram também para não nos movimentarmos muito porque íamos acabar por haver uma maior desidratação! Bloopers. Oh God! Começa de novo, né? Fiquei sem a minha bebida, mas pronto, engoli a situação em seco e tive que me conter. Entretanto, olhei para cima e vejo assim que eu nem percebi o que é que era aquilo. Reparo que são pessoas a descer por cordas e eu pensei, meu Deus, isto será algum deles? Nem cheguei a ser reembolsada. As minhas coisas... Fui. Pois fui. À meia da noite já me encontrava a dormir e acordei super saltada com aquela senhora que já vos falei das malas. A dúvida das balas.